Desde que mundo é mundo, retrabalho sempre existiu, seja por falha de comunicação, pressa, falta de planejamento, entre outros. O mais antigo retrabalho registrado foi na civilização babilônica, que conta a narrativa da Torre de Babel, que teve vários problemas ali de comunicação e nunca finalizaram esse projeto. Então, é dentro desse contexto que explica aí a razão de existir aí diferentes línguas. Você deve estar aí se questionando. Os spoilers agora é sobre teologia? Não, isso foi só um call to action, ou seja, uma chamada para ação, para a gente falar aqui do retrabalho no ambiente da mineração. Se você quiser conhecer alguns exemplos de retrabalho dentro do ambiente de mina, não saia daí, que é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu sou o Jonas Fernandes, o Coringa da mineração, e está aqui o meu crachá. Como falei na chamada para ação, o retrabalho está sempre ligado a uma ação anterior, seja por pressa, falha de comunicação ou de entendimento, falta ou falha do planejamento, falta de recurso, etc. São inúmeras variáveis aí que podem ocasionar isso, tá? Mas em um ambiente corporativo de mineração, onde os custos aí são bem elevados, o retrabalho ele não soa bem. E dependendo do impacto que esse retrabalho causa, pode até rolar aí cabeça, né? Ou seja, se tiver custos exorbitantes. Mais adiante iremos falar de alguns custos e consumos para você ter uma ideia aí do que o retrabalho pode causar, beleza? Tá. Vamos entender primeiro o contexto aí, o que é retrabalho, para a gente não confundir com refazer um trabalho. Exemplos, vamos dar dois exemplos. Exemplo de refazer um trabalho e exemplo de retrabalho. Refazer um trabalho é quando você refaz para melhorar ou aprimorar um processo. Ou seja, todo produto só chegou à excelência com várias repetições. Então, isso não foi um retrabalho. Porque quem estava criando um determinado produto estava sempre fazendo novamente para melhorar o processo, né? Já o retrabalho é algo inacabado. Teve que ser refeito por não ser concluído conforme ali a orientação ou conforme o seu projeto inicial, né? Então, torna o processo moroso e mais caro. Isso sim é um retrabalho. Antes mesmo de eu saber o significado aí de retrabalho, muito menos o impacto que um retrabalho tinha, eu ouvi uma frase da minha saudosa mãe que dizia o seguinte: o preguiçoso trabalha mais do que o esperto, né? E eu sempre estava ouvindo essa frase aí quando eu ia repetir alguma coisa, né, que eu tinha feito pela metade. Muitos anos depois eu vim assimilar isso, que era apenas um retrabalho. Até agora, tudo isso que eu falei aqui foi com base nas minhas pesquisas e também na experiência da minha infância. Mas na prática, né, a realidade ela não é muito diferente do que a gente narrou aqui, não. Em um ambiente de mina, o retrabalho ele pode ter custos mensuráveis e imensuráveis. Os mensuráveis aí pode ter custos baixos, pode ser elevado e até custos exorbitantes. Isso depende muito do contexto, né? E se o custo for exorbitante, aí que cai naquela questão que eu falei lá no início. Pode até rolar a cabeça, né? Alguém pode se responsabilizar por um custo grande e desnecessário. As percas causadas por um retrabalho pode ser grandíssimas, né? Causando atraso operacional, impactando todo o processo. Nós vamos destrinchar aos poucos aqui para a gente entender mais aí um pouco desse retrabalho. Eu selecionei aqui dois exemplos de retrabalho dentro de um ambiente de mina. O primeiro exemplo é sobre uma limpeza de uma face livre com a escavadeira para deixar uma área liberada para a detonação. O contexto é o seguinte: durante a lavra foi retirada a escavadeira antes mesmo de concluir a limpeza aí da face livre para a equipe de desmonte. Isso pode ocasionar vários impactos no processo de detonação e nas etapas aí subsequentes. E para evitar esses impactos, teve que retornar com a escavadeira e finalizar toda a limpeza da face livre. E essa ação, né, de retornar com a escavadeira gera vários transtornos aí. E custos também. E quando eu falo de custo, é custo desnecessário, né? Por exemplo, tempo
diesel ou energia, estresse, material de desgaste do equipamento, né? Então gera uma série de coisas. Mesmo gerando esses custos aí, esse pequeno impacto, né, do retrabalho, fica bem mais barato voltar, refazer isso, do que não fazer e todas as etapas subsequentes ter problemas graves. Então, o retrabalho ele nunca é bem visto. E o segundo exemplo também é de uma limpeza de um polígono de perfuração, né, que ela é feita aí com trator de esteira, né, e o contexto é o seguinte: uma limpeza mal feita ou incompleta aí dentro dos vértices, né, de um polígono de perfuração pode trazer vários impactos, né? Então, a equipe aí, digamos que não limpou bem aí o polígono de perfuração. E o que pode ocasionar isso? Houve atraso na marcação topográfica das minas, né, da malha, consequentemente, atraso na perfuração, e se não tiver limpo, tivesse perfurado sem ter limpo mesmo, poderia ter ocorrido aí uma baixa qualidade da perfuração, com furos, com aterro, sem a profundidade objetiva, né, geração de repé. A detonação poderia ser atrasada, né, e ter baixa qualidade, quando fala baixa qualidade, aí seria com a granulometria acima da especificação, geração de blocos, né, e também de repé. E atraso na lavra, tanto de iniciar o carregamento, né, como também riscos, né, porque com certeza vai ter blocos muito grandes, e consequentemente entrega do minério lá na bretagem, no processo subsequente para fechamento da pilha, né? Então, uma simples atraso no processo ali, um pequeno retrabalho pode ocasionar isso, né? Parece que eu fui um pouco dramático aqui, coloquei bastante ênfase no problema, mas não. Se os astros se alinharem quando as coisas estão dando errado, o resultado é uma sequência de erros aí, né? Causada por um pequeno problema aí de um atraso, né? Um retrabalho. Esse retrabalho foi simplesmente por falta de acompanhamento da liderança, falta de colocar ali energia no que tem que ser feito para evitar essa avalanche de estresse, né? Eu já vou deixar uma dica aqui do livro que Faça o que tem que ser feito, de Bob Nelson. Lê esse livro, você vai entender bem aí como evitar estresse, como evitar muitos retrabalhos, tá? A mensagem do spoiler é o seguinte: o retrabalho, em alguns momentos, vai acontecer, né? Pois a atividade de mina, né, de mineração, de exploração, de explorar, elas são muito complexas. E dependendo aí do contexto, as coisas têm que ser feitas em um tempo bem reduzido, que pode acabar gerando aí um retrabalho, né? Mesmo ciente em que em alguns momentos uma tarefa vai ter que ser refeita, os profissionais de mineração estão sempre fraseando aquela palavra assertividade, né? É muito comum você ouvir nesse ambiente a frase comunicação assertiva, tá? E a comunicação assertiva seria a primeira etapa aí para evitar um retrabalho. E na sequência, o entendimento, né, que faz parte também da comunicação assertiva, porque comunicação, nós sabemos que não é o que você fala, é que o outro entende. E o acompanhamento da execução e o recebimento da atividade. Tudo isso aí sendo bem aliado, a chance de ter um retrabalho drasticamente, tá? Praticamente quase não vai ter um retrabalho, né? Se tudo estiver bem alinhado, seguir exatamente essa sequência que eu acabei de falar. E algumas subcausas que pode desencadear um retrabalho aqui. Olha só, em uma operação de mina, a dinâmica ela exige ali dos profissionais uma adaptação, uma decisão rápida, assertiva, principalmente ali da liderança. E essa exigência e a execução de tudo isso que foi exigido, né, dessas ações que condensaram, elas têm que ser sem acidente, sem perder a qualidade, muito menos não cair a produção, né? Isso é que é exigido aí do profissional. E nesse momento o profissional tem que estar na tensão ideal, na tensão correta para lidar com essas decisões de forma rápida, com o menor impacto possível. E é nessas situações que os profissionais, né, nós vamos sendo aí forjados, né, em uma operação de mina. Nós não temos ali o luxo de lidar com pressão como se a gente estivesse aí em uma entrevista de emprego, né, onde é perguntado para a gente como você lidar com pressão. A gente lidar com pressão é como eu acabei de falar, né? E não, eu tenho que organizar uma lista de rotina, identificar fontes de pressão, se realmente precisa tudo isso mesmo. Ou eu preciso estabelecer limites de entregas, né? Não posso ser cobrado dessa maneira, né?
eu vou ter que pedir ajuda, né, que o tempo está comprometido. Então, quem está na operação de mina não tem esse tempo, não tem esse luxo, né? O que resta é simplesmente colocar em prática essa frase de Mário Cortella: dê o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condição melhor para fazer melhor ainda. Tá? Então, o profissional da operação que está na frente ali, ele tem que ser um profissional versátil, né? Ele tem que pensar rápido e devagar, né? Então, fica a dica aí de mais um livro aí, Rápido e Devagar, acho que é Daniel, alguma coisa, tá? Finalizando o spoiler, o retrabalho em algumas situações, ele vai acontecer. E caso ocorra o retrabalho, que tenha o mínimo impacto possível, né? E caso tiver algum impacto, né, e a gente teve o retrabalho ali, que a gente tire isso como lição, que a gente aprenda com os erros. Como eu falei durante essa narrativa, que os profissionais têm que tomar decisões rápidas e assertivas, para tomar decisão, você tem que pensar. E já dizia Ariano Suassuna, o imortal da Academia de Letras do Brasil: quando for pensar, pense devagar, né? Isso, levando aí para a prática, vai deixar você bem mais assertivo aí nas suas tomadas de decisão, né? E o Pedro Bial, no seu curso O Poder da Escrita, diz o seguinte: você pode até escrever rápido, mas pensar, você tem que pensar devagar. Isso ajuda você a organizar as ideias. Então é isso, pessoal. O spoiler de hoje eu falei do retrabalho, né? Também aqui de várias referências, dicas de livro aí de como você ter uma decisão mais assertiva. Se você ainda não está inscrito nesse canal, dê uma força pra gente aí, se inscreva, deixe também o seu like, isso ajuda bastante a propagação desse conteúdo. Então, pessoal, dessa forma eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo spoiler. Good job!